Enquanto a maioria fala para ser ouvida, os agentes do FBI falam para controlar. O manual de persuasão do FBI revela como a psicologia, o silêncio e as perguntas certas podem dobrar até as mentes mais resistentes. Mas o segredo não é apenas para interrogatórios, é para a vida. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar essas técnicas no dia a dia, nas conversas, no trabalho e nas relações, para influenciar sem forçar e convencer sem parecer que está tentando. Lição 1. A escuta ativa. O silêncio que manda mais que a voz no imaginário popular. Persuasão é sinônimo de falar bem. Mas para o FBI, ela começa de forma oposta, com o silêncio. Antes de qualquer negociação, antes de qualquer pergunta, o agente que realmente entende o manual de persuasão do FBI sabe que sua maior arma é a escuta ativa. A capacidade de ouvir não apenas as palavras, mas tudo o que está escondido por trás delas. O tom, as pausas, os gestos, o medo, o orgulho, o ressentimento. Tudo comunica, e quem aprende a ouvir em profundidade passa a enxergar o campo invisível onde o poder real acontece. A escuta ativa é mais do que esperar a sua vez de falar. É se tornar o espelho da mente do outro. Os agentes do FBI a chamam de espelhamento emocional. Significa reproduzir de forma sutil os sentimentos e palavras do interlocutor para fazê-lo sentir-se compreendido. Um criminoso cercado não confessa porque é intimidado. Ele confessa quando sente que está diante de alguém que realmente o entende. Essa é a diferença entre interrogatório e persuasão. Um força. O outro conduz. Cleópatra usava o silêncio para criar tensão. O FBI usa para criar confiança. A lógica é a mesma. Quando você se cala, o outro revela mais. O silêncio, quando intencional, se torna uma ferramenta de diagnóstico. Ele abre espaço para que o outro se explique, e nesse processo, expõe as suas emoções e intenções verdadeiras. A escuta ativa é o início de toda manipulação ética, de toda influência inteligente, porque o poder de mover alguém está em compreender primeiro o que o move. No cotidiano, esse princípio é devastadoramente eficaz. Em uma conversa comum, a maioria das pessoas está tão preocupada em ser interessante que se esquece de ser interessada. Elas interrompem, opinam, corrigem. E é exatamente isso que destrói o poder da persuasão. Quando você deixa o outro falar, ele relaxa. Quando você faz perguntas que o convidam a se abrir, ele sente respeito. E quando você escuta com atenção genuína, o cérebro dele começa a liberar dopamina, o mesmo hormônio do prazer, criando uma associação inconsciente entre falar com você e sentir-se bem. Esse é o primeiro passo para o controle invisível. Chris Voss, ex-negociador do FBI e autor de Never Split the Difference, explica que a escuta ativa é o que cria o chamado rapport tático, um vínculo momentâneo, mas poderoso, em que a outra pessoa sente que vocês estão do mesmo lado. E quando alguém sente que você está do mesmo lado, ele para de resistir. A resistência não é natural, ela é reação. E a reação só existe quando há oposição. A escuta ativa destrói essa oposição, transformando o eu contra você em nós contra o problema. Mas o verdadeiro segredo está na forma de ouvir. Ouvir, no contexto do FBI, não é passividade. É uma postura ativa, estratégica, cheia de intenções invisíveis. A escuta é dividida em 3 níveis: ouvir o conteúdo, as palavras ditas, ouvir a emoção, o tom e as pausas, ouvir o não dito, o que a pessoa evita, comentar, o que muda de assunto, o que omite. É no 3º nível que o jogo é ganho. Ali, nas lacunas do discurso, estão as vulnerabilidades emocionais, os gatilhos e os pontos de virada. Essa técnica se aplica em qualquer cenário. Num relacionamento, a escuta ativa faz o outro se sentir valorizado. No trabalho, faz você parecer um líder natural,
porque transmite paciência e domínio. Em negociações, transforma o oponente em colaborador. E em discussões, evita conflitos desnecessários, porque você entende o que realmente está sendo pedido por trás das palavras. Às vezes não é razão, é reconhecimento. Um dos segredos mais refinados do FBI é o uso das pausas calibradas. Depois de uma resposta, o negociador não fala nada por alguns segundos. Essa pausa cria desconforto e faz o outro continuar falando, revelando mais do que pretendia. O mesmo vale no cotidiano. Quando alguém termina uma frase e você espera 3 segundos antes de responder, a pessoa tende a continuar explicando, entregando detalhes preciosos. O silêncio, quando sustentado com confiança, é a forma mais elegante de controle psicológico. Outra ferramenta é o espelhamento verbal. Repetir as últimas palavras ditas pelo outro com leve curiosidade. Exemplo: eu estou muito frustrado com o meu chefe. Frustrado com o seu chefe? Essa pequena repetição, feita em tom neutro, estimula a pessoa a desenvolver a ideia. Ela sente que você está acompanhando e o diálogo se aprofunda. Esse é o segredo dos grandes entrevistadores, psicólogos e negociadores. O poder de guiar uma conversa sem parecer que está guiando. A escuta ativa também gera reciprocidade. Quando alguém se sente ouvido, sente-se obrigado a ouvir de volta. E nesse momento, suas palavras ganham peso. É por isso que, em qualquer situação social, quem fala menos e escuta mais se torna automaticamente mais interessante. Porque o mistério é magnético, e a escuta cria mistério. Ela dá ao outro o espaço de se revelar, mas mantém o controle do campo. Existe uma lição maquiavélica aqui. Quem fala muito se torna previsível. Quem ouve se torna perigoso. Maquiavel dizia que um príncipe sábio deve ouvir tudo e decidir sozinho. Essa frase traduz o espírito da escuta ativa. Ela não é submissão, é coleta de informação. Você ouve, analisa e decide. Enquanto os outros gastam energia tentando convencer, você economiza energia observando. E quem observa, governa. No mundo moderno, onde todos gritam para serem notados, a escuta se torna uma forma de poder silencioso. Em uma reunião, quem interrompe perde respeito, mas quem escuta conquista espaço. Em relacionamentos, quem tenta se justificar perde magnetismo, mas quem ouve, sem reagir, ganha influência. E nas redes sociais, onde o ruído domina, quem observa o comportamento dos outros antes de agir, vence o jogo da atenção. A escuta ativa é a base de todas as outras técnicas do Manual de Persuasão do FBI. Sem ela, nenhuma estratégia funciona. Porque antes de convencer alguém, é preciso entender o que essa pessoa realmente quer, teme e evita. E esse entendimento só nasce quando o ego é calado. O persuasor verdadeiro não busca ser o centro da conversa. Ele busca ser o eixo que a sustenta. Aprender a ouvir profundamente é como aprender a ler mentes. A maioria das pessoas revela tudo o que você precisa saber. Só não percebem que estão revelando. O tom de voz mostra se estão mentindo. A mudança de respiração mostra desconforto. O uso de certas palavras mostra insegurança. Tudo o que você precisa para influenciar alguém está escondido nas entrelinhas do que ela fala. E há um detalhe que separa o amador do mestre: a empatia estratégica. Ela não é emoção, é método. Você não sente o que o outro sente, você entende o que ele sente. E usa essa compreensão para ajustar sua comunicação. O agente do FBI não se envolve emocionalmente com o criminoso, mas cria a ilusão de conexão emocional. Isso abre a mente do outro, e quando a mente se abre, o controle é seu. A escuta ativa é o oposto da ansiedade social. Ela é a arte da presença. Estar ali completamente sem pensar no que vai responder, mas prestando atenção em cada microexpressão, cada pausa, cada detalhe. O silêncio, quando bem usado, tem mais peso que 1000 argumentos, porque quem domina o silêncio, domina o ritmo da conversa. E quem domina o ritmo,
domina o resultado. A lição é simples, mas profunda. Ouvir é mais poderoso do que falar. O mundo é dominado por quem sabe quando ficar quieto. Cleópatra sabia disso. Os agentes do FBI sabem disso. E quem domina essa técnica descobre que o poder nunca esteve nas palavras. Esteve sempre na escuta. Máxima: quem ouve controla. Porque o silêncio não é ausência, é comando. Lição 2. As perguntas calibradas. O poder de fazer o outro revelar o que não quer dizer. Se a escuta ativa é o ouvido do poder, as perguntas calibradas são a sua voz. O manual de persuasão do FBI ensina que as palavras mais perigosas não são as que impõem, mas as que convidam. 1. Bom negociador não diz o que quer. Ele faz o outro dizer por vontade própria. Essa é a essência da segunda lição. Perguntas que controlam sem parecer que controlam. Para o FBI, perguntar é uma forma de comando disfarçado. Enquanto o interrogador comum pressiona, o negociador profissional conduz. Ele cria uma sensação de autonomia na vítima da persuasão, quando na verdade está guiando cada passo do raciocínio dela. A diferença entre uma conversa comum e uma conversa estratégica é o tipo de pergunta que se faz. As perguntas calibradas, como o próprio nome diz, são ajustadas ao estado emocional do interlocutor. Elas não são diretas, nem ameaçadoras, mas fazem o outro pensar, refletir e se comprometer emocionalmente com a resposta. O objetivo não é arrancar informação, é fazer o outro querer entregá-la. Um agente do FBI jamais diria: "Você mentiu." Ele diria: "O que te levou a dizer isso dessa forma?" A primeira frase cria resistência. A segunda cria reflexão. E a reflexão abre portas que a acusação fecha. Esse tipo de pergunta age diretamente no inconsciente. Quando alguém é questionado de forma aberta, o cérebro entende que tem liberdade para elaborar, mas inconscientemente quer preencher o vazio da dúvida. Esse espaço mental é o terreno fértil da persuasão. É ali que as pessoas revelam, negociam e, sem perceber, cedem. Na prática, as perguntas calibradas têm 3 funções: direcionar sem ordenar, expor vulnerabilidades emocionais, fazer o outro sentir que a ideia é dele. Por exemplo, ao negociar um aumento no trabalho, a maioria das pessoas suplica: "Você pode me dar um aumento?" Isso desperta resistência imediata. O cérebro do chefe ativa a defesa. Mais um pedido, mas a pergunta calibrada muda o campo. Como podemos alinhar melhor meu desempenho com o valor que eu entrego para a empresa? Aqui, você não está pedindo. Está convidando o outro a pensar como líder. Você o obriga psicologicamente a justificar a sua importância. E quem começa a justificar já está cedendo terreno. Os agentes do FBI usam essa estrutura o tempo todo. Durante uma negociação com reféns, o negociador pode perguntar: "O que precisa acontecer para que todos saiam bem dessa situação?" Essa pergunta muda a postura emocional do criminoso. Ele passa de ameaça a solucionador. O foco sai da resistência e vai para o raciocínio, e quando o cérebro começa a raciocinar, ele não consegue mais sustentar o caos. Na vida cotidiana, as perguntas calibradas funcionam porque tocam no ego das pessoas. Elas fazem o outro se sentir importante, ouvido e, acima de tudo, no controle. Mas o controle é ilusório. Quem formula a pergunta já definiu o campo da resposta. Essa é a genialidade da técnica. Existem 3 tipos principais de perguntas calibradas que o FBI utiliza. 1. As perguntas como e o que são as mais poderosas, pois abrem espaço para diálogo sem gerar resistência. Como podemos resolver isso juntos? O que te fez tomar essa decisão? Essas perguntas obrigam o outro a pensar logicamente, reduzindo impulsividade e raiva. 2. As perguntas de empatia invertida. Elas desarmam emoções negativas. Parece que isso foi difícil para você, não foi? Parece que você se sentiu pressionado. A palavra parece é um escudo. Ela evita acusações e faz o outro sentir que você entende sem julgar. 3. As perguntas de fechamento emocional. São usadas quando se quer obter compromisso.
Como posso ter certeza de que posso contar com você nisso? O que te impediria de seguir esse plano? Essas perguntas induzem responsabilidade. Quem responde, se compromete. Mas atenção! Perguntas calibradas só funcionam se acompanhadas de tom neutro. O tom é o segredo invisível da persuasão. Chris Voss chama isso de voz de DJ à meia-noite. Voz grave, lenta, calma. O som transmite segurança e faz o outro relaxar, tornando-o mais receptivo. Perguntas feitas com urgência ou ansiedade quebram o efeito. A pausa, o ritmo e a intenção são tão importantes quanto as palavras. Um exemplo prático. Imagine que alguém está agressivo com você. A resposta comum seria reagir ou se defender. O agente do FBI faria o oposto. Parece que isso te irritou muito. O que está te incomodando exatamente? Instantaneamente a tensão cai, porque a pergunta redireciona a emoção para o raciocínio. A pessoa sai do ataque e entra no modo explicação. E quem explica, perde o poder de atacar. No fundo, as perguntas calibradas são a arte de transformar o conflito em diálogo. São a tradução moderna do princípio maquiavélico de controlar o inimigo oferecendo escolha. Você deixa o outro acreditar que tem liberdade, mas todas as opções o levam para onde você quer. Maquiavel faria o mesmo. Em vez de ordenar, perguntaria de forma que o subordinado chegasse sozinho à conclusão desejada. A beleza dessa técnica está na sutileza. Enquanto o manipulador bruto força a situação, o estrategista elegante apenas abre espaço. O outro entra por vontade própria. E quanto mais fala, mais se enreda. Relacionamentos, as perguntas calibradas têm poder curativo. Elas dissolvem brigas que poderiam durar dias. Em vez de dizer, você sempre faz isso, que gera defesa, diga, o que você acha que poderíamos fazer diferente da próxima vez? Você transforma o ataque em construção. E no processo, reconquista respeito. Na liderança, essa técnica cria cooperação. Chefes autoritários geram obediência temporária. Líderes persuasivos geram lealdade duradoura, porque fazer perguntas é incluir o outro no processo de decisão, mesmo que a decisão já esteja feita. É uma forma de transformar obediência em participação. Mas há algo mais profundo aqui. As perguntas calibradas não servem apenas para convencer os outros. Servem também para convencer a si mesmo. Quando você aprende a fazer boas perguntas, começa a pensar melhor. E quem pensa melhor, reage menos. O poder da persuasão começa pela mente calma e analítica, capaz de transformar qualquer emoção em informação. Em um mundo em que todos querem ter respostas, ser o que faz as perguntas certas é o que te coloca acima da média. As pessoas fogem de quem impõe, mas seguem quem as faz refletir. E isso é o coração da influência. Dominar as perguntas calibradas é como dominar o xadrez da mente humana. Cada como ou porquê é um movimento invisível. E no final, quem fala mais acha que venceu, mas foi quem perguntou que realmente conduziu o jogo. Máxima: perguntar é mandar sem parecer. As palavras certas fazem o outro obedecer, acreditando que decidiu sozinho. Lição 3. O espelho psicológico. A arte de fazer o outro concordar consigo mesmo. Os agentes do FBI descobriram algo que Cleópatra já sabia séculos antes. As pessoas não confiam em quem as convence, confiam em quem as reflete. A terceira lição do Manual de Persuasão do FBI é a técnica do espelhamento psicológico, uma das armas mais sutis e poderosas da influência moderna. Ela se baseia em um princípio simples, mas devastadoramente eficaz. Quanto mais alguém se reconhece em você, mais tende a te seguir, te ouvir e te obedecer. O espelhamento não é apenas imitar gestos ou repetir palavras. É a arte de se tornar o reflexo emocional do outro, de forma que ele sinta, mesmo sem perceber, que vocês estão na mesma sintonia. É psicologia pura. O cérebro humano associa semelhança à segurança. Quando reconhecemos nossos próprios padrões em alguém, nosso sistema límbico desativa o alerta de perigo. É o instinto tribal.
programado para confiar em quem parece ser como nós. No contexto do FBI, o espelhamento é usado desde os primeiros segundos de uma negociação. O negociador adota o tom, o ritmo e até a postura corporal do interlocutor. Se o criminoso fala devagar, ele desacelera. Se fala em tom tenso, ele replica a atenção na medida certa, o suficiente para gerar empatia, não para competir. Em poucos minutos, o outro começa a baixar a guarda, sentindo que encontrou alguém que o entende. Essa é a chave. A sensação de compreensão é mais poderosa do que a compreensão real. O cérebro, ao perceber semelhança, libera oxitocina, o hormônio da conexão. Essa resposta bioquímica faz com que a pessoa sinta prazer ao interagir com quem a espelha. E esse prazer é confundido com afinidade. Ou seja, quem domina o espelhamento não precisa provar nada. O corpo do outro já decidiu que confia. Mas o FBI leva essa técnica além. Eles chamam o espelhamento de ferramenta de validação não verbal, porque ela não apenas cria empatia, cria controle emocional. Ao refletir o tom do outro, o negociador regula o ambiente emocional da conversa. Ele absorve a tensão, diminui o ritmo e devolve calma. É como se ele hackeasse a energia da sala e redefinisse o clima. Na prática, o espelhamento psicológico pode ser usado em 3 níveis. Verbal, repetir as últimas palavras ou ideias do interlocutor de forma natural. Paraverbal, ajustar o tom, o ritmo e a cadência da voz para criar sincronia. Não verbal, sincronizar postura, expressões e movimentos sutis. Esses 3 níveis, quando combinados, criam o que os psicólogos chamam de rapport profundo, uma conexão tão forte que o outro começa a te espelhar de volta. E nesse momento, o jogo muda. Quando o outro te copia, ele já está sob sua influência. No mundo real, o espelhamento é usado por líderes, vendedores, negociadores e sedutores. Quando alguém se sente compreendido, faz o que for preciso para manter essa sensação. Cleópatra fazia isso com maestria. Diante de Júlio César, ajustava seu tom de voz, ao dele copiava seu ritmo, usava as mesmas expressões, mas nunca de forma óbvia. Seu espelhamento era emocional, não teatral. Ela transmitia a mesma energia que recebia, até o ponto em que César já não sabia mais se ela o compreendia ou o comandava. A beleza dessa técnica é que ela não depende de manipulação explícita. Não há esforço visível. O espelhamento acontece na sutileza, e é justamente essa sutileza que o torna irresistível. Porque o poder mais eficaz é aquele que o outro não percebe. Mas há uma diferença entre espelhar e imitar. O imitador parece falso, desconfortável, artificial. O espelho, por outro lado, é natural, fluido. O segredo está na intenção. Quem imita, busca aprovação. Quem espelha, busca conexão. E a conexão é o terreno onde o poder germina. No ambiente corporativo, por exemplo, o espelhamento pode transformar uma negociação fria em um acordo emocional. Se o cliente cruza os braços, você cruza também, alguns segundos depois. Se ele fala pausadamente, você responde no mesmo ritmo. Logo, o subconsciente dele identifica: somos iguais. E a mente, ao acreditar nisso, começa a concordar mais facilmente com suas ideias. Em relacionamentos, o espelhamento cria intimidade. Pessoas em sintonia naturalmente se movem, respiram e até riem no mesmo compasso. Os casais mais conectados fazem isso sem perceber, mas quando você entende o mecanismo, pode usá-lo para criar proximidade de forma consciente. Quer que alguém confie em você? Adote o tom de voz e o ritmo de fala dela. Quer que alguém se sinta atraído? Espelhe expressões faciais e reações. A mente interpreta isso como harmonia, e a harmonia é o prelúdio da sedução. O FBI também ensina uma variação avançada, o espelhamento emocional invertido. Nessa versão, o negociador não replica a emoção do outro, replica a emoção que deseja induzir. Se o interlocutor está agressivo, ele fala mais baixo. Se está ansioso,
Ele reduz o ritmo. O cérebro humano tende a se sincronizar com o tom emocional dominante. Logo, a calma contagia o nervoso. A serenidade desarma o impulsivo. E o equilíbrio vence a fúria. É manipulação energética em estado puro. Maquiavel teria amado essa técnica. Ele dizia que o governante deve ser um ator, capaz de ajustar sua face à emoção do povo. O espelhamento é exatamente isso. O domínio da forma, não da substância. Você não muda quem é. Muda o que o outro sente quando está com você. E essa diferença é o que separa o influenciador do comum. Psicologicamente, o espelhamento também desperta a autorrevelação. Quando o outro percebe harmonia, sente-se seguro para falar mais. E quanto mais fala, mais entrega informações. No FBI, isso é chamado de ganhar tempo com rapport. O criminoso começa a se abrir, achando que está conversando com um aliado. Mas, na verdade, está se entregando a um estrategista. O mesmo ocorre em conversas comuns. Quem se sente ouvido, fala demais. E quem fala demais, revela demais. Na comunicação moderna, o espelhamento pode ser o segredo para liderar sem parecer autoritário. Líderes que gritam são obedecidos por medo. Líderes que refletem o grupo são seguidos por lealdade. Um chefe que entende o ritmo emocional da equipe, que fala no mesmo tom, que sabe quando acelerar e quando pausar, controla o ambiente com naturalidade. O espelhamento cria pertencimento, e o pertencimento cria influência. Mas o verdadeiro mestre dessa técnica não se limita à aparência. Ele vai além. Aprende a espelhar valores. Ao conversar, ele descobre o que o outro considera importante: justiça, liberdade, reconhecimento, e reflete isso nas suas palavras. Assim, o outro vê em você o reflexo do próprio ideal. E quando alguém acredita que você representa o que ele mais valoriza, o vínculo se torna inquebrável. O espelhamento psicológico é o elo invisível entre empatia e poder. Porque o mundo não é movido por lógica, é movido por identificação. Quem faz o outro sentir-se compreendido, conquista primeiro o coração, depois a mente e, por fim, o comportamento. A regra é simples. Não tente convencer. Faça o outro se ver em você. Porque o ser humano não segue argumentos. Segue reflexos. Máxima. Não lute contra o outro. Reflita-o. O espelho nunca briga, mas sempre vence. Lição 4. O ritmo da voz. O tom que hipnotiza e desarma qualquer pessoa. No campo da persuasão, palavras importam menos do que o modo como são ditas. É isso que o Manual de Persuasão do FBI revela na 4ª lição. O tom da voz é o código que abre as portas da mente humana. O cérebro não escuta frases, ele escuta emoções. Cada variação de ritmo, pausa e volume é interpretada como sinal de ameaça ou segurança. Por isso, os melhores negociadores do mundo treinam não o que dizem, mas como dizem. E é aqui que começa a magia do tom. O FBI ensina que a voz pode ser usada como uma arma psicológica. Chris Voss chama isso de a voz do DJ à meia-noite. Um tom grave, lento e controlado, projetado para transmitir calma e autoridade ao mesmo tempo. Esse tipo de voz reduz a atividade do sistema nervoso do interlocutor, diminuindo ansiedade e resistência. Em segundos, o outro sente que está diante de alguém que tem o controle da situação. É um truque biológico. Quando alguém fala com serenidade e ritmo firme, o corpo interpreta isso como segurança. E diante da segurança, o cérebro cede. Mas não se trata apenas de falar devagar. O tom da voz é uma ferramenta emocional, e cada variação tem um efeito diferente. O FBI trabalha com 3 tipos principais de tom: a voz de autoridade calma, firme, estável, grave, usada para assumir controle e reduzir tensão; a voz de empatia calorosa, mais leve, acolhedora, usada para criar conexão e abrir o interlocutor; a voz de curiosidade estratégica, levemente interrogativa, que convida a reflexão sem parecer ataque.
Esses tons são aplicados de forma tática, como golpes em uma luta. Quando o outro está agressivo, usa-se o tom de autoridade calma. Quando está inseguro, aplica-se a voz de empatia. Quando é preciso extrair informação, entra a curiosidade estratégica. Em suma, a voz é a fronteira entre controle e caos. Há algo fascinante nesse princípio. Os agentes do FBI descobriram que o ritmo da voz pode mudar a química do cérebro de quem ouve. Quando alguém fala em tom lento e cadenciado, o ouvinte começa a sincronizar sua respiração. Essa sincronização gera empatia inconsciente. É o mesmo fenômeno observado entre mães e bebês. O tom suave da voz materna regula o sistema nervoso da criança. Na negociação, o efeito é idêntico. O interlocutor passa a seguir seu compasso emocional. Quem controla o ritmo, controla o estado emocional do outro. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Para ele, o príncipe ideal era aquele que sabia falar como o povo, mas com o peso de um rei. O tom é o que transforma um discurso em comando. Ele não precisa gritar. O poder está na calma. Porque gritar é sinal de perda de controle. Falar baixo e firme é sinal de domínio. A força do tom está justamente em transmitir que você não precisa provar nada. Na prática, essa técnica é usada em todos os tipos de interação. Num debate, quem mantém a voz estável enquanto o outro se exalta parece mais racional e vence pelo contraste. Em relacionamentos, quem fala com calma durante uma briga assume o papel de adulto emocional. E em negociações, o tom lento e assertivo faz o outro desacelerar, revelando mais do que pretendia. A voz não é apenas som, é energia que se infiltra e reorganiza o ambiente. O FBI chama isso de gestão do clima emocional. A cada palavra, o negociador ajusta o tom para influenciar o estado interno do outro. Se o interlocutor demonstra raiva, o negociador não reage, apenas desacelera. Esse simples ato desarma o conflito, porque o cérebro humano tende a imitar o ritmo emocional predominante. O tom calmo contagia. É neurociência pura. A mente se adapta ao tom dominante da conversa. Quem fala com domínio cria uma bolha de controle ao redor. Existe também o uso intencional das pausas. O silêncio, quando bem colocado, é uma extensão da voz. Uma pausa de 2 segundos entre frases cria expectativa. Uma pausa de 4 segundos, tensão. E uma pausa longa demais, desconforto. Os negociadores do FBI estudam essas pausas como músicos estudam compassos. Porque o silêncio, combinado ao tom, cria ritmo. E o ritmo é hipnótico. Essa técnica é tão poderosa que pode inverter papéis sociais. Uma pessoa tímida que aprende a usar o tom e o ritmo corretos pode dominar conversas sem levantar a voz, porque o segredo da autoridade não está no volume, está na frequência. Vozes graves e lentas são associadas a poder. É instintivo. Na natureza, animais maiores produzem sons mais graves. O cérebro humano interpreta essa frequência como dominância. Por isso, quanto mais profunda e calma for sua voz, mais respeito inconsciente ela gera. Há um conceito no FBI chamado voz neutra dominante. É a voz que não demonstra emoção, mas transmite direção. Ela é usada quando se quer fazer o outro ceder sem resistência. O tom neutro quebra a escalada emocional, e a pessoa, ao não encontrar espelho para sua agressividade, perde energia. É como tentar brigar com um muro. Esse tipo de voz cria uma sensação de impotência no oponente, porque mostra que ele não tem controle sobre você. No mundo corporativo, dominar o tom da voz é o mesmo que dominar o poder invisível das salas de reunião. Enquanto uns falam rápido tentando impressionar, o estrategista fala devagar, pausando, deixando o silêncio pesar. O silêncio bem usado é sinal de quem sabe que tem o tempo a seu favor. E tempo, no jogo do poder, é a moeda mais valiosa. Em relacionamentos, o tom da voz pode decidir o destino de uma conversa. A raiva é inflamada pelo tom.
Mas o respeito nasce quando o outro sente que você domina suas emoções. Pessoas que falam com calma, mesmo diante da provocação, são vistas como inabaláveis. E o inabalável é respeitado, porque transmite força interior. Maquiavel diria que essa é a essência da virtude, o controle absoluto sobre si mesmo. O tom da voz é o espelho desse controle. Quando sua voz transmite firmeza, o mundo entende que você tem direção, e quando o mundo percebe direção, ele segue. A arte do tom também envolve ênfase seletiva. Os negociadores treinam para destacar certas palavras-chave com leve mudança de ritmo. Por exemplo, eu entendo você, reforça empatia. Eu entendo você, reforça domínio. A posição da ênfase altera o significado emocional. É o tipo de detalhe que transforma uma conversa banal em comando psicológico. O tom certo pode até desarmar inimigos. Há registros de negociadores do FBI que salvaram vidas apenas ajustando o ritmo e o volume da fala. Eles não usaram lógica, nem poder. Usaram controle emocional. E esse é o ponto. O tom da voz é o termômetro da mente. Quem mantém a voz sob controle mantém a própria alma sob domínio. Essa lição pode ser aplicada imediatamente. Experimente, da próxima vez que estiver em um conflito, baixar o tom em vez de elevá-lo. Observe como a energia da conversa muda. A outra pessoa diminuirá o ritmo instintivamente, porque o ser humano, sem perceber, busca sincronização. E quem define o ritmo, define o resultado. Em todas as interações, pessoais, profissionais, amorosas, o tom é a fronteira entre o respeito e o desprezo. As palavras passam, o tom fica. Ninguém lembra o que você disse, mas todos lembram de como você os fez se sentir. E o tom é o condutor dessa emoção. A lição é simples, mas profunda. Domine sua voz e dominará o ambiente. A voz é o reflexo do estado interno, e o estado interno é o reflexo do poder. O verdadeiro líder, o verdadeiro persuasor, fala como quem não precisa convencer, porque o poder que precisa ser explicado já se perdeu. Máxima. Fale com calma, e o mundo se curvará ao seu ritmo. Lição 5. O poder do silêncio, a arma invisível dos mestres da persuasão. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o verdadeiro poder pertence a quem domina o silêncio. Essa é a 5ª lição do Manual de Persuasão do FBI. Saber quando calar é mais estratégico do que saber o que dizer. O silêncio, usado da forma certa, pode desarmar, intimidar e controlar qualquer pessoa. Ele é o intervalo onde o medo cresce, onde a mente busca preencher o vazio, e sem perceber, entrega o controle ao outro. O silêncio é a pausa que transforma a presença em poder. O FBI usa o silêncio como uma ferramenta psicológica de alta precisão. Durante interrogatórios, os agentes sabem que o instinto humano é suportar qualquer tensão, menos o som do próprio pensamento. Quando o negociador faz uma pergunta e se cala, o criminoso sente a necessidade de preencher aquele vazio, e ao falar demais, revela mais do que pretendia. O mesmo ocorre na vida real. As pessoas se traem quando tentam fugir do silêncio. Quem aprende a suportá-lo, ganha vantagem. O silêncio é um espelho cruel. Ele mostra quem realmente está confortável com o poder. Pessoas fracas falam para preencher o vazio. Pessoas fortes o utilizam para observar, medir e decidir. Maquiavel chamava isso de virtude, a habilidade de manter o controle mesmo diante da incerteza. Porque o silêncio não é passividade, é domínio emocional. Ele é o espaço onde se pensa com clareza, enquanto os outros se afogam nas próprias palavras. Em negociações, o silêncio é usado para pressionar sem agressividade. Imagine a cena. O interlocutor termina de falar esperando uma resposta. Mas em vez de reagir, você apenas o encara calmamente, em silêncio. Em segundos, o desconforto o faz continuar a falar, tentando justificar sua posição. E cada palavra extra é um passo que ele dá em direção ao que você quer. Esse é o princípio da pausa estratégica. O silêncio se torna uma alavanca invisível.
Há uma técnica ensinada no FBI chamada a pausa tática. Ela ocorre logo após uma afirmação importante. O negociador fala algo e espera, não porque não sabe o que dizer, mas porque quer que o outro sinta o peso da frase. Essa pausa cria uma atmosfera densa que obriga o interlocutor a refletir. E quem pensa demais, hesita. Quem hesita, cede. O silêncio transforma o tempo em aliado e o medo em ferramenta. No mundo dos negócios, o silêncio é o que separa o profissional do desesperado. Durante uma reunião, quem fala demais entrega poder. Quem domina o silêncio parece saber algo que os outros não sabem. Esse mistério gera respeito. As pessoas tendem a valorizar quem fala pouco porque associam isso à sabedoria. E essa percepção é, por si só, uma forma de influência. O silêncio cria aura. E aura é o que faz os outros te verem como autoridade, mesmo sem que você diga uma palavra. O FBI também usa o silêncio como espelho emocional. Durante uma crise, quando o outro grita, o negociador se cala. Essa ausência de reação faz o interlocutor se escutar, e o som da própria raiva o desarma. É como se ele percebesse o ridículo do próprio descontrole. O silêncio, nesse caso, não é vazio. É um espelho psicológico que devolve a energia do outro sem absorvê-la. É o domínio total da atmosfera emocional. Maquiavel dizia que o príncipe sábio nunca fala mais do que o necessário, porque cada palavra é uma promessa, e toda promessa é uma fraqueza. O silêncio, ao contrário, mantém o poder nas sombras. Enquanto os outros tentam te decifrar, você os observa, os estuda, os desmonta. O poder do silêncio está em deixar o outro agir primeiro. E quem age primeiro revela intenções. Quem observa primeiro, decide com vantagem. Psicologicamente, o mesmo silêncio tem um efeito devastador. Ele ativa o desconforto natural da incerteza. O cérebro humano odeia não saber. Por isso, quando o silêncio entra, o interlocutor tenta interpretar. Será que ele está bravo? Será que eu errei? Será que ele sabe mais do que eu? Essa dúvida é o início da rendição. A pessoa começa a projetar, e quanto mais projeta, mais se entrega à sua imaginação. Você não precisa fazer nada. O silêncio faz tudo. No amor e nos relacionamentos, o silêncio é igualmente poderoso. Ele cria valor emocional. Quem reage a tudo demonstra dependência. Quem sabe se calar transmite controle. O afastamento momentâneo, o não responder de imediato, o olhar calmo diante da provocação, tudo isso desperta curiosidade e respeito. Porque o ser humano é atraído pelo mistério. E o silêncio é o mistério em sua forma mais pura. Cleópatra usava o silêncio como arma de sedução. Durante encontros com César ou Marco Antônio, ela fazia longas pausas antes de responder, obrigando o outro a interpretar cada gesto, cada olhar. Ela sabia que o silêncio cria magnetismo. Ele transforma a ausência em presença. E essa é uma das formas mais elegantes de poder. Fazer o outro pensar em você enquanto você não diz nada. O silêncio também é a ponte entre empatia e manipulação. Os agentes do FBI o usam para validar emoções sem falar. Um simples aceno, um olhar firme, um pequeno suspiro. Tudo isso comunica sem invadir. As pessoas sentem que foram ouvidas, mesmo quando você não disse uma palavra. Essa é a força do silêncio inteligente. Ele escuta o que as palavras não conseguem alcançar. Há, porém, um risco. O silêncio precisa ser intencional. O silêncio do covarde é fuga. O silêncio do estrategista é domínio. A diferença está na energia interna. O covarde se cala por medo de errar. O estrategista se cala porque sabe que não precisa provar nada. Essa diferença é o que separa o manipulador do mestre. Na comunicação moderna, saturada, barulhenta, acelerada, o silêncio se tornou o novo luxo. Quem consegue falar pouco e impactar muito é visto como raro. E o que é raro se torna valioso. Por isso, em um mundo de excesso de opinião, o silêncio é status. Ele mostra que você não está desesperado por atenção. E essa ausência de necessidade é a linguagem universal do poder.
O FBI ensina uma máxima simples: deixe o outro preencher o silêncio. Esse princípio pode ser aplicado em qualquer conversa, venda ou conflito. Quando você para de tentar provar algo, o outro tenta te decifrar, e nesse processo se entrega. Quem fala demais se torna previsível. Quem domina o silêncio se torna enigmático. E o enigmático é irresistível. Em resumo, o silêncio é a forma mais refinada de comunicação estratégica. Ele é pausa, mas também é ação. Ele é ausência, mas também é presença. Ele é vazio, mas carrega a densidade do poder. O silêncio é a respiração do manipulador inteligente, o manto invisível do líder e o disfarce perfeito do sábio. Da próxima vez que estiver diante de alguém que tenta te provocar, lembre-se: o som do silêncio vale mais do que 1000 argumentos. Enquanto o outro se desgasta tentando te afetar, você se fortalece com o domínio de si mesmo, porque quem controla o silêncio, controla o espaço. E quem controla o espaço, vence o jogo. Máxima: o silêncio é o rugido dos que não precisam provar poder. Nele, até o tempo se curva diante da calma. Lição 6. A tática do ritmo e repetição. Como o cérebro é treinado para concordar com você. O sexto princípio do Manual de Persuasão do FBI revela algo surpreendente. O cérebro humano é previsível, e quem domina o ritmo e a repetição pode programar reações automáticas nos outros sem que percebam. Essa técnica é chamada pelos negociadores de ritmo de envolvimento, um padrão de fala e comportamento que cria um estado hipnótico em quem escuta. Quando aplicada com precisão, ela transforma qualquer interação em uma dança mental. Você conduz, o outro segue. O FBI descobriu que o cérebro não resiste à repetição. Quando uma ideia, palavra ou gesto se repete sutilmente, o sistema cognitivo começa a interpretá-la como verdade. Esse fenômeno é conhecido na psicologia como efeito da exposição contínua. Quanto mais uma pessoa é exposta a uma mensagem, mais confortável e verdadeira ela parece. É assim que a publicidade molda crenças, que líderes criam narrativas e que negociadores plantam ideias na mente de criminosos até que eles cedam. Mas o segredo está no ritmo. A repetição sem ritmo é ruído. A repetição com ritmo é música. E música é manipulação emocional pura. O FBI treina seus agentes para encontrar o compasso emocional do interlocutor. Se o outro fala rápido, o negociador começa rápido, depois desacelera aos poucos. Se o outro está tenso, ele repete palavras curtas até que a energia comece a cair. Esse ajuste rítmico é o que cria conexão inconsciente. É o equivalente comunicacional de um hipnotizador balançando o pêndulo. O ritmo cria previsibilidade, e a previsibilidade gera confiança. Maquiavel compreenderia isso com perfeição. Em O Príncipe, ele afirma que a multidão é como o mar, muda de forma conforme o vento sopra. O ritmo da comunicação é o vento. Ele direciona emoções, guia percepções e constrói a sensação de estabilidade. As pessoas seguem quem fala com cadência, porque o ritmo transmite convicção. A mente humana busca padrões, e quando encontra um padrão seguro, ela se entrega. O FBI usa a repetição não apenas em palavras, mas em estruturas narrativas. Durante uma negociação, o agente volta a reforçar as mesmas ideias com pequenas variações. Você quer sair vivo disso, certo? Você quer que sua família fique bem, não é? Tudo o que você quer é um final seguro. Essas frases não informam nada novo. Elas reforçam a realidade desejada. E à medida que são repetidas, o cérebro do interlocutor começa a se alinhar emocionalmente a essa versão dos fatos. Quando ele diz sim pela terceira vez, já não está respondendo, está acreditando. Essa técnica é conhecida como loop de concordância. Ela se baseia no princípio de que o cérebro tende a manter consistência com aquilo que já afirmou. Uma vez que a pessoa começa a dizer sim, será psicologicamente desconfortável dizer não depois. E o papel do estrategista é conduzir a conversa até esse ponto de rendição mental. Na vida cotidiana,
Essa técnica é usada o tempo todo. Os melhores vendedores aplicam ritmo e repetição como artistas. Eles começam com perguntas simples, todas com respostas positivas. Você gosta de se sentir seguro, certo? Você valoriza o seu tempo, não é? E quer uma solução que simplifique sua vida, correto? 3 sims bastam para abrir a mente. Quando a proposta real vem, o cérebro já está condicionado a aceitar. Não por lógica, mas por inércia mental. Nos relacionamentos, o mesmo princípio aparece em outro formato: repetição emocional. Quando alguém te oferece consistência, o mesmo tom, o mesmo comportamento, o mesmo tipo de atenção, você começa a associar essa pessoa à estabilidade. E o ser humano é viciado em estabilidade. Por isso, os manipuladores emocionais não mostram poder gritando, mostram poder sendo previsíveis. A constância é o maior truque da persuasão afetiva. O ritmo também é usado para quebrar resistência. Quando o interlocutor se mostra inflexível, o FBI recomenda um padrão específico de entonação, frases curtas, repetidas com leve variação, como se fossem um eco. Isso cria o que os negociadores chamam de efeito metrônomo. A fala, compassada, neutraliza o impulso defensivo do outro, porque o ritmo é processado por partes primitivas do cérebro, abaixo da camada racional. Em termos simples, quando você fala no ritmo certo, a lógica do outro desliga. Ele sente, mas não pensa. Essa técnica é poderosa porque se apoia na neurociência. O cérebro humano adora previsibilidade. Cada vez que algo acontece de forma repetida, ele economiza energia, parando de analisar. E é nesse estado de conforto que as ideias entram sem resistência. A repetição não convence, ela condiciona. Maquiavel chamaria isso de educar o povo sem que o povo perceba. Os verdadeiros líderes não mudam opiniões com discursos inflamados, mas com constância. Eles repetem mensagens, gestos e símbolos até que o povo os confunda com a própria ordem natural das coisas. A repetição transforma uma ideia em realidade. E quando algo é repetido o suficiente, ninguém mais questiona se é verdade. No dia a dia, o mesmo pode ser aplicado em qualquer interação. Quer que alguém confie em você? Repita padrões sutis. O mesmo sorriso, o mesmo cumprimento, o mesmo tom de voz. Quer que alguém se apaixone? Crie uma sequência de pequenos rituais emocionais que se repitam sempre. O cérebro vai associar sua presença ao prazer da previsibilidade. E o que é previsível se torna seguro. E o que é seguro se torna desejável. O FBI ensina também o ritmo da revelação. Trata-se de liberar informações em doses cuidadosamente medidas, como um contador de histórias que cria suspense. Você diz um pouco, pausa, observa a reação, depois diz mais um pouco. Essa cadência ativa o circuito de dopamina, o mesmo responsável pelo vício. O outro começa a desejar mais da sua fala. É manipulação pelo desejo de fechamento. A mente odeia histórias incompletas. Essa técnica, quando aplicada com maestria, pode transformar qualquer conversa em uma espécie de hipnose social. É por isso que palestrantes carismáticos, líderes políticos e grandes sedutores usam repetições com ritmo, não porque acreditam no que dizem, mas porque sabem que o cérebro acredita em quem repete com confiança. O ritmo e a constância criam a ilusão de verdade. No fundo, o ritmo de envolvimento é a ponte entre o discurso e o domínio. Ele transforma o tempo em ferramenta, o som em arma e a previsibilidade em poder. Quando o outro entra no seu compasso, ele já perdeu a autonomia. Você dita o ritmo, e quem dita o ritmo, dita o resultado. Em um interrogatório, um bom agente pode quebrar um suspeito, apenas controlando o ritmo da conversa. Fala um pouco, pausa. Repete uma palavra-chave. Olha firme. Volta à mesma ideia, com leve mudança de tom. De repente, o suspeito começa a responder como se o diálogo fosse inevitável. O cérebro dele já aceitou o papel de seguidor.
Essa é a essência da persuasão moderna: transformar conversas em coreografias mentais. No cotidiano, você pode aplicar o mesmo princípio para influenciar sem parecer manipulador. Use frases curtas. Repita ideias centrais. Mantenha o ritmo da fala constante. Evite mudar de energia abruptamente. O cérebro das pessoas vai se alinhar ao seu compasso, e, sem perceber, elas passarão a te ouvir com menos resistência. O ritmo é o coração da persuasão. A repetição é o sangue que o mantém vivo. Juntos criam o encantamento. E o encantamento é o estágio final do poder, quando o outro acredita que está agindo por vontade própria, enquanto, na verdade, apenas segue o seu pulso. Máxima: não conquiste pela força da voz, mas pelo ritmo que ela impõe. Quem dita o compasso, comanda a mente. Lição 7. A arte de fazer o outro falar. O segredo do domínio invisível. O 7º princípio do Manual de Persuasão do FBI ensina uma verdade desconfortável. Quem fala menos, controla mais. O poder real em uma conversa não pertence a quem impõe ideias, mas a quem as provoca. Os grandes negociadores, manipuladores e estrategistas não conquistam o domínio impondo suas opiniões. Eles fazem o outro revelar as dele. E isso é o que o FBI chama de escuta ativa estratégica. Uma técnica que transforma o simples ato de ouvir em uma forma de poder absoluto. No treinamento do FBI, os agentes aprendem que cada pessoa quer, acima de tudo, ser compreendida. Essa é a necessidade emocional mais profunda da mente humana. E quem satisfaz essa necessidade, mesmo que de forma calculada, se torna automaticamente digno de confiança. A escuta ativa não é apenas ouvir. É fazer o outro sentir que está sendo ouvido. Quando alguém sente isso, suas defesas caem. É aí que o manipulador entra. Durante um interrogatório, o negociador raramente interrompe. Ele deixa o suspeito falar, repetir, se contradizer. Cada palavra é uma pista, cada pausa é uma brecha. Enquanto o outro se afoga no próprio discurso, o negociador analisa padrões, emoções e inconsistências. A paciência é sua arma, e a arma do impaciente é o erro. Maquiavel já havia percebido essa dinâmica séculos antes. Em O Príncipe, ele afirma que os homens se enganam mais pelas palavras do que pelos fatos. A fala é o reflexo da alma, e o manipulador inteligente sabe que basta ouvir o suficiente para encontrar a fissura por onde pode penetrar. O silêncio, nesse contexto, é um bisturi que corta as camadas da máscara social. Enquanto todos falam para se afirmar, o estrategista ouve para se armar. O FBI ensina uma técnica chamada espelhamento verbal. É simples, mas devastadoramente eficaz. Consiste em repetir as últimas 2 ou 3 palavras ditas pelo outro, de forma neutra, como se fosse uma pergunta. Exemplo: estou cansado desse trabalho. Desse trabalho, esse pequeno reflexo linguístico obriga o interlocutor a continuar falando, ampliando o assunto. Sem perceber, ele se abre, acreditando que o outro está realmente interessado. O manipulador, no entanto, está apenas recolhendo munição. Essa técnica funciona porque o cérebro humano é programado para buscar validação. Quando alguém repete o que dizemos, sentimos que fomos compreendidos. E, por reflexo, passamos a confiar mais. A confiança é o portão de entrada do controle. E quem entra por esse portão pode conduzir o outro para qualquer direção. Em negociações, a escuta ativa é usada como armadilha. O negociador ouve, concorda, reage com empatia. E então, com uma pergunta precisa, conduz o outro à contradição. Você disse que quer segurança, certo? Então por que está escolhendo o caminho mais arriscado? A vítima tenta responder, mas quanto mais fala, mais se enreda. A escuta ativa cria a ilusão de segurança. E ninguém se defende de quem parece estar apenas ouvindo. Nos relacionamentos, essa técnica é ainda mais poderosa. A maioria das pessoas não quer soluções, quer compreensão. Quem domina a arte de ouvir com atenção, de manter contato visual e reagir com microexpressões de interesse, conquista confiança instantânea. E confiança
é a moeda mais valiosa na psicologia humana. O manipulador emocional sabe disso. Ele escuta, absorve e depois usa cada confissão como instrumento de influência. As pessoas revelam seus pontos fracos enquanto acreditam que estão sendo acolhidas. A escuta ativa também envolve leitura emocional. O FBI treina seus agentes para decodificar o que está por trás das palavras. O tom, a hesitação, o microgesto. Esses sinais traem emoções antes que elas sejam ditas. Quando alguém fala demais, deixa escapar detalhes que o consciente tenta esconder. O ouvido treinado não ouve o que é dito, ouve o que é evitado. É nesse espaço entre palavras que mora a verdade. Maquiavel diria que essa é a essência do poder político: deixar o outro se expor antes de agir. Em sua visão, o príncipe inteligente observa, coleta e só fala quando a informação se torna uma arma. A escuta ativa é a mesma tática, mas aplicada à psicologia moderna. Ela transforma conversas em mapas mentais do inimigo. E quem tem o mapa, domina o território. Há um elemento sutil, porém essencial, na técnica da escuta ativa: o silêncio validante. Não é o silêncio frio, distante. É o silêncio que permite que o outro continue, acompanhado de gestos mínimos. Um leve aceno, entendo, claro. Esses sinais microemocionais reforçam a sensação de segurança, ampliando a entrega. O interlocutor sente que pode falar mais, e fala. Quanto mais fala, mais se compromete. E quanto mais se compromete, menos pode voltar atrás. Essa é a magia do domínio invisível. Fazer o outro acreditar que é livre enquanto você o conduz. O FBI usa isso até em situações extremas, como negociações com sequestradores. Os agentes nunca começam impondo autoridade. Eles começam ouvindo. O criminoso precisa descarregar suas emoções. E ao ser ouvido, relaxa. Nesse estado, torna-se mais maleável, mais aberto a sugestões. O poder muda de lado sem que ele perceba. Na vida moderna, a escuta ativa pode ser usada em qualquer contexto. Com clientes, parceiros, chefes, amigos ou rivais. Quem escuta mais profundamente sempre entende o jogo antes dos outros. E quem entende o jogo antes, ganha. A maioria das pessoas fala para ser compreendida. O estrategista ouve para compreender. Essa diferença é o que separa os líderes dos seguidores. A escuta ativa também gera autoridade silenciosa. Enquanto os outros gastam energia tentando se impor, o ouvinte cria uma presença calma, magnética, enigmática. As pessoas se aproximam dele, buscando o conforto da compreensão. E quanto mais falam, mais dependentes se tornam da validação que ele oferece. É uma forma de controle emocional disfarçada de empatia. O FBI afirma que essa técnica é 70% emocional e apenas 30% verbal. Você não precisa ser um orador brilhante. Basta aprender a ficar confortável com o silêncio e a curiosidade. Ouvir com intenção, reagir com precisão e falar com economia. Essa tríade cria um campo de poder invisível ao redor de quem a domina. As pessoas se sentem atraídas, confiantes, vulneráveis. E é nessa vulnerabilidade que a persuasão acontece. No fundo, a escuta ativa é a arte de fazer o outro se ouvir. Porque ninguém muda por causa de argumentos externos. Muda quando escuta a própria voz dizendo algo novo. O manipulador habilidoso cria as condições para que isso aconteça. Ele não impõe ideias, apenas as planta, e deixa que o outro as cultive como se fossem suas. Essa é a forma mais pura e elegante de controle. O controle psicológico disfarçado de compreensão emocional. A escuta ativa é, portanto, mais do que uma técnica. É uma filosofia. Ela exige paciência, disciplina e sensibilidade. Mas quem a domina, adquire uma vantagem impossível de ser combatida: a capacidade de influenciar sem ser percebido. Enquanto todos tentam falar mais alto, o estrategista se torna o eco que permanece. Máxima: o poder pertence a quem fala por último. E esse, quase sempre, é aquele que ouviu primeiro. Lição 8. O espelho emocional.
Como refletir o outro para controlar sua mente? O 8º princípio do Manual de Persuasão do FBI é uma das armas mais sutis e poderosas da comunicação humana, o espelhamento emocional. Não se trata de copiar gestos ou repetir frases mecanicamente. Trata-se de refletir estados mentais e emocionais de forma invisível, criando uma conexão tão profunda que o outro sente que está diante de alguém que o entende completamente. Essa técnica é o coração da empatia estratégica, a habilidade de fazer alguém gostar de você, confiar em você e, sem perceber, obedecer a você. O cérebro humano é projetado para se conectar. Quando duas pessoas interagem, os neurônios espelho, células responsáveis pela empatia, disparam imitando o estado emocional do outro. Se alguém sorri, você tende a sorrir. Se alguém fala com raiva, seu corpo se tensiona. Mas os grandes estrategistas aprendem a controlar esse reflexo natural. Em vez de serem influenciados pelas emoções alheias, eles as refletem deliberadamente para direcionar o comportamento do outro. Essa é a essência do espelhamento emocional. Criar uma ilusão de sintonia tão convincente que o outro baixa completamente suas defesas. Os agentes do Middles e o FBI usam isso desde o primeiro segundo de contato. Quando negociam com alguém armado, o objetivo não é vencer pela força, é equalizar a emoção do outro. Se o sequestrador grita, o agente fala firme, mas sem elevar o tom. Se ele chora, o agente suaviza a voz. Se ele hesita, o agente acompanha o ritmo. Essa sincronização cria o que eles chamam de rapport emocional. E o rapport é o primeiro passo do controle. Maquiavel chamaria isso de governar as aparências. Segundo ele, o príncipe não precisa ser virtuoso, apenas parecer. No espelhamento, a ideia é a mesma. Parecer que você sente o que o outro sente, mesmo quando está completamente no comando. Essa é a manipulação mais sofisticada que existe, porque não impõe, ela se adapta. E quem se adapta primeiro, domina. O espelhamento emocional funciona por uma razão biológica. O cérebro humano interpreta a semelhança como segurança. Quando alguém age, fala ou reage de forma parecida com você, o subconsciente conclui que há afinidade. A afinidade é o primeiro passo da confiança. A partir daí, tudo o que você disser será recebido com menos resistência, porque o cérebro já te classificou como um dos meus. O FBI ensina que há 3 níveis de espelhamento: verbal, físico e emocional. 1. Espelhamento verbal. É o mais simples e o mais visível. Consiste em repetir palavras-chave, expressões ou construções de frase que o outro usa. Por exemplo, se alguém diz, "Eu me sinto pressionado", você responde, "Pressionado?" Essa repetição sutil faz o interlocutor se abrir ainda mais. Mas o erro comum é exagerar. O espelhamento precisa parecer natural, quase imperceptível. É como tocar uma melodia de fundo que harmoniza com a principal. 2. Espelhamento físico. É o reflexo de gestos, postura e respiração. Durante conversas importantes, sincronize a posição do corpo, o ritmo de fala e até o movimento de cabeça, mas nunca de forma mecânica. O segredo é esperar de 3 a 5 segundos antes de imitar. O atraso faz parecer espontâneo. Esse alinhamento corporal cria o que os psicólogos chamam de mimetismo inconsciente, e ele é devastadoramente eficaz. A pessoa sente que está na mesma vibração que você, sem saber o porquê. 3. Espelhamento emocional. É o nível mais avançado e o mais perigoso. Aqui você não reflete as palavras nem os gestos, mas a energia emocional do outro. Se ele está frustrado, você fala com calma. Se está ansioso, você reduz o ritmo. Se está feliz, você acompanha o entusiasmo, mas mantém o controle. Essa dança emocional cria uma espécie de transe social, em que a outra pessoa entra no seu campo de influência. O FBI utiliza o espelhamento emocional em todas as fases de uma negociação crítica. Primeiro, para ganhar confiança. Depois, para guiar o tom emocional da conversa. E por fim,
para conduzir o outro até a conclusão desejada. É o que eles chamam de liderar pelo reflexo. A ideia é simples. Quando você reflete o outro com sutileza, ele se sente seguro. E quando se sente seguro, segue você. Na vida cotidiana, essa técnica é aplicada por líderes, vendedores, terapeutas e sedutores. Um bom líder ajusta o tom à equipe. Firme quando necessário, empático quando o grupo está desmotivado. Um vendedor espelha o comportamento do cliente para reduzir resistência. Um sedutor reflete o humor da pessoa amada, até que ela sinta que estão em sintonia. O espelhamento cria intimidade artificial, e a intimidade é o alicerce da persuasão. Mas há uma dimensão mais sombria nessa técnica. O espelhamento emocional também é usado por manipuladores narcisistas e líderes autoritários. Eles estudam suas vítimas, refletem suas dores e desejos e criam uma persona sob medida para conquistá-las. No início, parecem almas gêmeas. Depois, quando a confiança está consolidada, revelam o controle total. Por isso, compreender o espelhamento é também uma forma de defesa. Quem entende a técnica não se deixa enganar por quem a usa. Maquiavel teria adorado essa tática. Em sua visão, o governante deve se transformar conforme as circunstâncias, mudando de máscara sem jamais perder o controle. Ele seria o espelho do povo, mostrando raiva quando o povo está revoltado, esperança quando o povo está desesperado. O príncipe maquiavélico não reflete a verdade, reflete a necessidade. E é isso que o torna irresistível. Do ponto de vista psicológico, o espelhamento funciona porque gera congruência. O cérebro odeia dissonância. Quando duas pessoas parecem desalinhadas, ele sente ameaça. Mas quando há sincronia, o sistema nervoso relaxa. Essa liberação de tensão é interpretada como confiança. E confiança é poder. O truque está em manter o espelhamento apenas até assumir o controle emocional. Depois disso, é você quem dita o ritmo. O FBI alerta seus agentes. Espelhar é conduzir, mas quem se perde no reflexo vira refém. Em outras palavras, o espelhamento deve ser usado como ferramenta, não como identidade. Você deve refletir o outro sem se confundir com ele. Essa fronteira é o que separa o manipulador inteligente do manipulador fraco. Na prática, você pode aplicar o espelhamento em qualquer conversa. Observe o tom, a postura e as palavras da pessoa à sua frente. Respire no mesmo ritmo. Alinhe o corpo discretamente. Use frases semelhantes. Em poucos minutos, a pessoa vai sentir uma conexão inexplicável. E é nesse estado que as mentes se abrem. Quando ela começar a te seguir emocionalmente, reduza o ritmo, e ela vai reduzir junto. A partir desse ponto, você controla o clima da conversa sem precisar dizer nada. O espelhamento emocional é o ápice da persuasão invisível. Ele combina empatia, análise e domínio psicológico. É a fusão entre emoção e estratégia, o que Maquiavel chamaria de virtude disfarçada de compaixão. Quem o domina não precisa levantar a voz nem discutir. Basta refletir o outro até que o outro perca o senso de diferença. E quando não há mais diferença, a obediência. Em um mundo caótico e barulhento, o espelho emocional é uma das poucas armas que funcionam em qualquer contexto, da sala de reunião ao campo amoroso. Porque no final todos nós queremos o mesmo, sermos compreendidos. Quem oferece essa sensação, mesmo que falsamente, conquista tudo. Máxima. Quem reflete o outro, o conduz. O espelho não domina pela força, mas pela familiaridade. E nada é mais irresistível do que se ver no olhar de quem quer te controlar. Lição 9. A ancoragem mental. Como plantar ideias sem que o outro perceba o nono princípio do Manual de Persuasão do FBI. É uma técnica de controle psicológico tão poderosa que, usada da forma errada, pode destruir reputações, relacionamentos e até países inteiros. Trata-se da ancoragem mental. O processo de estabelecer uma referência emocional ou racional tão forte que tudo o que vem depois parece lógico em comparação. Em outras palavras,
É o ato de moldar a percepção do outro antes mesmo que ele perceba o que está acontecendo. O cérebro humano é incapaz de julgar algo isoladamente. Tudo o que sentimos, decidimos ou acreditamos é comparado com algo anterior. Essa é a base da ancoragem. Criar a primeira impressão de forma tão estratégica que ela se torne o ponto de partida para todas as decisões subsequentes. O FBI usa isso com maestria em interrogatórios, negociações e manipulações psicológicas. Antes de apresentar uma proposta, um agente cria uma âncora, uma ideia, um número, uma imagem, que define o tom emocional do diálogo. Depois disso, qualquer informação que venha parece aceitável, mesmo que absurda. Imagine um exemplo simples. Você chega a uma loja e vê um relógio por R$30 mil. Logo ao lado, outro por 5 mil. O segundo parece uma pechincha, certo? Mas se o primeiro não estivesse ali, 5 mil pareceriam caros. Nada mudou, exceto a referência. Esse é o poder da ancoragem. Quem define a primeira impressão, define o contexto da decisão. No FBI, essa técnica é usada não apenas com números, mas com emoções. Antes de pedir cooperação a um criminoso, o negociador pinta mentalmente o cenário mais sombrio possível. Isolamento, punição, perda. Depois oferece uma alternativa menos pior, uma chance de redenção, uma promessa de segurança. Comparada à primeira imagem, qualquer opção parece boa. Essa manipulação é chamada de contraste emocional, e é a espinha dorsal da persuasão moderna. Maquiavel teria aprovado. Em O Príncipe, ele ensina que o governante deve apresentar o mal todo de uma vez, e o bem aos poucos. Essa é a essência da ancoragem política, estabelecer o pior cenário como ponto inicial, para que tudo o que venha depois pareça um presente. Governos, empresas e líderes usam isso há séculos. Eles criam crises para em seguida vender soluções. E o povo agradece, acreditando ter sido salvo. Psicologicamente, a ancoragem funciona porque o cérebro é preguiçoso. Ele precisa de uma referência para avaliar o que é bom ou ruim, caro ou barato, certo ou errado. Quem fornece essa referência controla a percepção. E controlar a percepção é controlar a realidade. O FBI sabe que basta plantar a primeira ideia para guiar todas as conclusões seguintes. É como lançar a pedra inicial de um dominó. Depois disso, o restante cai sozinho. No cotidiano, essa técnica é usada o tempo todo, especialmente em negociações e relacionamentos. Um vendedor começa com um preço alto para depois ceder. Um líder começa com regras duras e, quando afrouxa, parece generoso. Um manipulador emocional começa distante, frio, para que qualquer migalha de atenção pareça afeto. A ancoragem transforma o comum em extraordinário e o extraordinário em irresistível. A chave está na intencionalidade. Você precisa escolher conscientemente qual emoção quer despertar primeiro. Quer que alguém se sinta em dívida com você? Crie um cenário onde você se sacrifica antes de pedir algo. Quer parecer indispensável? Apresente-se como solução para um problema que você mesmo insinuou existir. Quer gerar confiança? Mostre vulnerabilidade antes de revelar força. Tudo é âncora. Cada palavra, gesto, silêncio ou olhar define o campo emocional onde o jogo será jogado. O FBI ensina que a ancoragem é mais eficaz quando combinada com uma pausa estratégica. Após lançar a ideia inicial, o negociador se cala. Esse silêncio obriga o outro a processar a informação emocionalmente, e não racionalmente. O cérebro busca preencher o vazio, e o faz aceitando a âncora como verdade. É nesse instante que a manipulação acontece. No espaço entre o estímulo e a resposta, Maquiavel veria isso como a essência do poder. Controlar a percepção antes que o outro perceba que está sendo controlado. A ancoragem é invisível, porque atua no primeiro contato, no primeiro impacto, na primeira emoção. Depois que a mente cria uma imagem, ela passa o resto do tempo tentando confirmá-la. É o chamado viés de confirmação. Quem planta a primeira impressão, planta a verdade.
Um exemplo moderno de ancoragem é a construção de reputações. As pessoas não são julgadas pelo que fazem, mas pelo que parecem ser. Se você se apresenta como calmo, racional e seguro, mesmo seus erros parecerão estratégias, mas se você parecer ansioso ou incerto, até suas vitórias serão vistas como sorte. A primeira impressão é o molde pelo qual o mundo te julgará, e ela raramente é corrigida. Por isso Maquiavel dizia que é mais seguro ser temido do que amado. O medo é uma âncora mais duradoura que a afeição. O poder da ancoragem é visível em líderes e comunicadores carismáticos. Eles não tentam convencer, moldam o contexto. Um bom orador, antes de apresentar sua ideia, cria o clima emocional exato em que ela parecerá inevitável. Ele não diz, aqui está a verdade. Ele faz você sentir que já acreditava nela. O FBI chama isso de persuasion, a persuasão que acontece antes da mensagem. A mente é conduzida ao ponto de concordar antes mesmo de ouvir. Na prática, para usar a ancoragem mental, siga 3 etapas. Defina a emoção inicial. O que você quer que o outro sinta? Medo, admiração, confiança, culpa. A emoção escolhida será o filtro de tudo o que vier depois. Crie a primeira impressão com força simbólica. Uma frase, uma postura, um olhar. Tudo o que comunica posição e controle é uma âncora. O resto da conversa será comparado a esse ponto inicial. Use o contraste. Apresente o extremo e depois volte ao equilíbrio. Se quer vender algo, mostre o risco de não comprar. Se quer obter perdão, pinte um cenário onde o outro se vê como herói. Quem domina o contraste, domina a escolha. O FBI relata casos em que a ancoragem salvou vidas. Em uma negociação com reféns, o agente começou descrevendo o pior cenário possível, a morte de todos. Quando ofereceu uma alternativa, o sequestrador aceitou imediatamente. Nada havia mudado na proposta, apenas na percepção. Essa é a força da mente humana. Ela sempre prefere o alívio à dor, mesmo que o alívio seja manipulado. A ancoragem também é usada na psicologia das massas. Propagandas políticas e campanhas publicitárias trabalham com medo e esperança como âncoras emocionais. Primeiro, apresentam uma ameaça, crise, insegurança, fracasso. Depois, vendem a salvação, um líder, um produto, uma ideologia. O público agradece ao manipulador por tê-lo libertado da angústia que ele mesmo criou. É a versão moderna da estratégia maquiavélica. Crie o problema. Venda a solução, mas há uma lição moral escondida aqui. A ancoragem pode ser usada tanto para manipular quanto para proteger. Se você define as âncoras da sua própria mente, seus princípios, suas metas, seus valores, ninguém poderá usá-las contra você. O segredo está em criar referências internas mais fortes que as externas. Quem não domina suas próprias âncoras vive preso às dos outros. A ancoragem mental é o truque mais antigo e mais atual do poder. Não diga às pessoas o que pensar. Diga como pensar sobre o que veem. O resto, elas farão sozinhas. Máxima. Quem define a primeira impressão não precisa vencer a discussão. A mente humana é escrava da primeira ideia que acredita ser sua. Lição 10. A manipulação invisível. Como conduzir o outro sem que ele perceba. A 10ª e última lição do Manual de Persuasão do FBI é a mais perigosa. E também a mais fascinante. Ela trata da arte de influenciar sem deixar rastros, de fazer o outro agir conforme sua vontade acreditando que foi por decisão própria. Essa técnica é conhecida internamente como manipulação invisível e combina todas as lições anteriores. Escuta ativa, perguntas calibradas, ritmo, espelhamento e ancoragem. É o estágio supremo da persuasão, quando a influência deixa de ser comunicação e se torna arquitetura mental. O princípio central é simples. O controle total só é possível quando o outro acredita estar no comando. Maquiavel chamaria isso de ilusão de liberdade. A habilidade de deixar o inimigo acreditar que escolheu o próprio destino.
É assim que líderes dominam multidões, empresas moldam comportamentos e pessoas carismáticas conseguem o que querem sem levantar a voz. O FBI aprendeu, em anos de negociação e interrogatório, que o segredo não é impor ideias, mas plantá-las de modo que cresçam sozinhas. A manipulação invisível começa sempre com o posicionamento emocional. Antes de falar, o estrategista define o estado mental do outro. Ele observa. Está tenso, confuso, orgulhoso, ansioso. A partir daí, adapta seu tom, ritmo e postura. Ele nunca confronta. Ele acompanha. E depois de acompanhar, conduz. Essa é a estrutura da técnica chamada acompanhar e liderar. Primeiro, você reflete o comportamento do outro, para gerar confiança. Depois introduz pequenas mudanças sutis que o outro naturalmente imita. Quando ele segue, mesmo sem perceber, o controle já é seu. Durante um interrogatório, um agente pode começar imitando a linguagem corporal do suspeito. Braços cruzados, postura tensa. Pouco depois, relaxa. Minutos depois, o suspeito relaxa também. Em seguida, o agente inclina-se para frente e faz uma pergunta branda. O outro o imita, sem notar. E nesse pequeno reflexo, a mente dele se abre. Esse é o momento em que a manipulação invisível se instala. A transição de espelho para guia. O cérebro humano tem um desejo inconsciente de harmonia. Quando duas pessoas parecem sincronizadas, ele libera ocitocina, o hormônio da confiança. Essa química cria uma falsa sensação de segurança. O interlocutor sente que está entre iguais, e essa sensação o torna sugestionável. A partir daí, qualquer ideia inserida com naturalidade será aceita como lógica. O FBI usa esse princípio até em telefonemas. Imitam o ritmo da respiração, o volume da voz e até pausas na fala do interlocutor. É quase hipnose social. Maquiavel entendia isso de forma instintiva. Ele sabia que o poder mais duradouro não é o da espada, mas o do teatro. O príncipe sábio cria a ilusão de escolha, permite ao povo sentir que tem voz, quando na verdade, todas as vozes levam à sua vontade. Essa é a essência da manipulação invisível, não o domínio forçado, mas o domínio consentido. O FBI chama o núcleo dessa técnica de indução estratégica. Trata-se de conduzir uma conversa até que o outro formule a conclusão que você queria desde o início. Mas ao invés de afirmá-la, você a sugere. Por exemplo, o negociador não diz, você deve se render. Ele diz, parece que você está procurando uma forma de sair vivo dessa situação. A frase é semente. O outro, ao concordar, cria mentalmente a ideia de rendição. E acredita que foi dele. O poder está na formulação indireta. A ordem, travestida de insight. Esse mesmo princípio é usado em vendas, política e relacionamentos. O sedutor, por exemplo, não diz, você gosta de mim? Ele diz, é curioso como a gente se entende tão bem, não é? A mente do outro completa o raciocínio e acredita que foi espontâneo. A manipulação invisível depende dessa ilusão de autoria. A ideia precisa parecer nascer do outro. Assim, ele se torna cúmplice do próprio controle. Psicologicamente, o mecanismo é conhecido como consistência cognitiva. O cérebro evita a contradição entre o que sente e o que faz. Quando alguém acredita que teve uma ideia, vai defendê-la até o fim. Por isso, o manipulador invisível nunca impõe. Ele desperta pequenas conclusões, uma após a outra, até que a pessoa chegue ao ponto que ele queria, achando que foi sozinha. Em negociações, a técnica é usada em 3 fases. Empatia estratégica. O agente se coloca no mesmo estado emocional do outro. Indução indireta. Ele faz perguntas e observações que apontam para a conclusão desejada. Reforço. Reflexivo. Quando o outro chega à conclusão, o agente a valida com calma, fortalecendo o compromisso psicológico. Essa técnica é tão eficaz que o FBI treina seus agentes para usá-la até fora de campo. Eles chamam isso de influência ambiental. O controle do tom da luz, da temperatura, da distância entre as cadeiras.
Tudo é calibrado para induzir vulnerabilidade. A manipulação invisível é holística. Ela começa no espaço antes de chegar às palavras. Na vida cotidiana, ela aparece em formas sutis. O líder que te convence de que a ideia era sua. O parceiro que te faz sentir culpado por algo que ele mesmo provocou. O vendedor que transforma uma necessidade artificial em urgência real. Em todos os casos, o controle não vem da força, mas da percepção. O outro acredita, age e defende algo que nunca foi dele. O FBI usa um conceito chamado confirmação emocional escalonada. Ele consiste em criar pequenos ciclos de validação. O agente reforça emoções positivas sempre que o outro concorda e neutraliza as negativas com silêncio. Isso cria um circuito de recompensa inconsciente. O cérebro passa a buscar o sim para sentir prazer. Em pouco tempo, o interlocutor colabora de forma automática. É condicionamento puro, mascarado de empatia. Maquiavel também alertava: quem controla as emoções dos outros controla seus atos. E essa lição continua mais viva do que nunca. A manipulação invisível é o refinamento máximo dessa lei. O controle emocional travestido de harmonia. O manipulador não domina o outro pela força, mas pela sensação de equilíbrio. Ele se torna o eixo, o centro emocional em torno do qual o outro orbita. Para dominar essa técnica, é preciso entender o que move as pessoas. O FBI ensina seus negociadores a identificar o motivo invisível, aquilo que o outro mais quer esconder. Pode ser o medo de parecer fraco, o desejo de reconhecimento ou a necessidade de controle. Quando você identifica o que o outro teme ou busca, você detém o código da mente dele. E basta pressionar o botão certo na hora certa para direcionar qualquer comportamento. Mas há um elemento ético importante. Poder sem autocontrole é autodestruição. A manipulação invisível exige domínio interior. Quem tenta controlar os outros sem controlar a si mesmo acaba sendo consumido pela própria tática. O verdadeiro estrategista usa essas técnicas não para explorar, mas para compreender e direcionar. Porque no fim, o poder mais duradouro é aquele que não precisa ser provado. A manipulação invisível é o ponto onde a persuasão se transforma em arte. Ela não depende de voz alta, de autoridade ou de títulos. Depende de percepção, paciência e autocontrole. O manipulador invisível é um maestro, rege emoções, pausa no momento certo, acelera quando necessário e termina a sinfonia deixando o outro acreditar que foi o autor da música. Maquiavel teria resumido isso em uma frase: é melhor ser o autor das vontades dos outros do que o escravo das suas próprias. Essa é a coroação do poder psicológico. Quando a mente domina o ambiente e não o contrário. Máxima: a forma mais pura de poder é invisível. Quem conduz sem ser percebido governa não apenas ações, governa almas. Chegamos ao fim desta jornada pelas 10 lições mais poderosas do Manual de Persuasão do FBI. Agora você entende que a verdadeira influência não nasce da força, mas da percepção. Que dominar uma conversa é menos sobre falar e mais sobre escutar, calibrar e conduzir. Você aprendeu que perguntas moldam realidades, que o silêncio pode quebrar barreiras, que o ritmo dita comportamentos e que o espelhamento e a ancoragem transformam simples palavras em ferramentas de domínio psicológico. Essas técnicas, quando unidas, formam um sistema de poder que transcende o comum. O FBI as usa para lidar com reféns e criminosos, mas você pode aplicá-las em situações cotidianas, em negociações de trabalho, em relacionamentos, em qualquer diálogo onde o resultado dependa da mente do outro. O segredo é sutileza. A persuasão não é o grito que vence, é o sussurro que permanece. Maquiavel diria que o homem que entende as fraquezas humanas não precisa de exército para governar. O mesmo vale aqui. Quem domina a arte da persuasão governa sem coroa, lidera sem cargo e comanda sem ameaçar. O poder está no invisível, no tom, no olhar,
nas pausas, nas palavras que parecem inocentes, mas foram escolhidas como lâminas cirúrgicas. A mente treinada enxerga o mapa da emoção e sabe por onde atacar sem ser notada. Mas há uma responsabilidade moral em tudo isso. A manipulação sem propósito nobre corrompe o manipulador. Use essas lições não para explorar, mas para se proteger e compreender, porque no fim, quem entende o comportamento humano nunca mais é enganado. Você passa a enxergar os fios que movem as pessoas e decide quando usá-los e quando cortá-los. E se você chegou até aqui, é porque busca algo maior: controle, clareza e poder sobre si mesmo. É por isso que criamos o pacote 5, Códigos para a Grandeza, um compilado com os 5 livros mais perigosos e transformadores de Robert Greene, as 48 Leis do Poder, a Arte da Sedução, as 33 Estratégias de Guerra, Maestria e as Leis da Natureza Humana. Você vai aprender a aplicar cada princípio na vida real, com resumos completos, análises profundas e audiobooks narrados profissionalmente. É conhecimento condensado, direto e pronto para usar hoje. O link está na descrição. E se você realmente deseja dominar o poder e entender o jogo da influência, este é o seu próximo passo. Lembre-se, quem controla o outro é influente, mas quem controla a si mesmo é invencível. O verdadeiro poder não é o que dobra o mundo, é o que o faz seguir o seu ritmo. E a partir de agora, você sabe como conduzir o ritmo de qualquer conversa, de qualquer mente, de qualquer situação. O jogo do poder não é sobre vencer, é sobre nunca mais ser vencido. E ele começa agora, com você.